primeira edição da Caderneta de Cromos com o Nuno Marco, uma oferta das clínicas Vital Dente. Ora, há uma altura da minha juventude em que eu quase começo a gostar de futebol. Quase. Opa, fala-me disso, mas tu fala-me disso. Foi mesmo por muito pouco que isso não aconteceu. O que é que foi? E que altura é essa? É a altura em que eu comecei a jogar futebol. Mas não no sentido de ir para um campo com os meus amigos dar pontapés a uma bola. Que eu aí ia sempre à baliza. Obrigavam-me. Mas é sério, mas espera aí, eu já passas à frente, mas isto é muito importante para mim. Tu chegaste efetivamente a praticar o desporto em si. Eu pratiquei o desporto em si. Sim, sim. Na baliza. Na baliza, mas era só um cargo honorífico. Não tinha valor, porque sempre que a bola vinha na minha direção, ninguém confiava em mim como guarda-redes. Claro. Eras uma figura meramente, lá, decorativa? Sim, era para me porem a fazer qualquer coisa. E portanto divertias-te cerca de zero. Sim, até porque quando a bola vinha na minha direção eu cobria a cabeça. E houve uma vez que defendi um gol assim. Mas foi sem querer. Cobri a cabeça e a bola bateu no cotovelo. Tu gritavas, não vale bujas. Não, eu não gritava nada. As bujardas, não vale bujas. É verdade, as bujardas. Não, eu cheguei a jogar futebol todos os dias, só que desta maneira. Desta maneira. Isto deixa para... Ok. Que maravilha. Isto é música para os meus ouvidos. E como penetra. Eu acho que isto arranca a cera dos ouvidos. Se a pessoa ouvir isto muito alto, a cera desfaz-se. Há uma pequena avalanche. Matchday, um imortal jogo do ZX Spectrum, lançado em 85 pela empresa Ocean, criado por um daqueles nomes que muitos de nós têm impresso na mente à conta de o vermos tantas vezes num ecrã de carregamento durante longos e ruidosos minutos. John Ritman, programador, e Chris Clark era o outro, programador extraordinário e revolucionário que trouxe o futebol para o Spectrum com uma espetacularidade nunca vista. O homem fez o PES da altura. É verdade. Todo o dono de um Spectrum tinha de ter o Matchday, gostasse ou não de bola. Havia outros jogos de futebol para o Spectrum. Um deles era o Super Soccer, que não só permitia fazer faltas, como tinha a originalidade dos jogadores aleijados ficarem caídos pelo campo. Já não se levantavam mais. Um campo de batalha. Parecia o Braveheart depois da batalha. Mas nada se comparava, sem dúvida, à experiência esmagadora que era jogar o Matchday, desde o momento em que se criava um nome para a equipa e o gozo que dava ver palavras parvas do estilo Tetas Futebol Clube ou Ginásio Pirilau, escritas com aquelas letrinhas, até ao momento em que o jogo avançava. Logo para começar, era de pasmar a entrada, que ouvimos, a entrada dos jogadores em campo, com direito a grande plano da saída dos balneários. Era de pasmar em 84, porque, vista a coisa agora a uma certa distância, os jogadores eram conjuntos de quadrados caminhando com a elegância de blocos de cimento. Mas a música terminava, o árbitro apitava, a partida começava. Quem tinha a versão Matchday para o Spectrum mais potente, o 128K, tinha um bónus acrescido, o som do público. Eu lembro-me de usar isso na altura para fazer inveja aos meus amigos que tinham míseros 48K. Mas mais embaraçoso foi recentemente numa reunião de amigos eu ter dito que o 128 era avançadíssimo e que a prova disso era o inacreditável som do público a vibrar. E eu fiz questão de pôr o jogo para mostrar a esses meus amigos como era tão mais fabuloso jogar Matchday no 128K. Eu fiquei um bocadinho desiludido. É isto? Isto era o absolutamente espetacular e maravilhoso som do público em delírio. Sabes que isto é televisão mal sintonizada, não sabes? Não era. Bom, Nuno, o que é isto? Isto é espetacular. Tal, tinha público. Nuno, isto não é público. Isto é uma televisão mal sintonizada. Não era o som do público. Vamos dizer que sim. Era, Nuno. Eles orgulhavam-se disto. Genuíno som do público. O público a assobiar, é? Era quando havia uma jogada mais espetacular, não era? Tu aplicavas o adjetivo espetacular a isto. Eu aplicava. E isto parecia a coisa mais próxima de sempre da realidade. Asseguro-vos. E não era só eu que achava. Eu lembro-me... Os criadores do Matchday também acharam. Lembro da minha mãe chamar amigas dela até ao meu quarto onde eu jogava o Matchday para elas presenciarem o verdadeiro milagre que era o genuíno som de público de estádio de futebol. Não, na verdade a tua mãe estava a dizer: olha o meu filho quase a praticar desporto. Quase!
Bom, toda a gente ficava pasmada com isto, na altura. Agora, comparem isto com, por exemplo, o PES, o famoso Pro Evolution Soccer, em que os jogadores têm as caras de jogadores reais, em que não só há som de estádio, como há comentadores. Se as pessoas vibravam com o som do Matchday naquela altura, se alguém aparecesse nesses tempos com o PES, era queimado vivo, acusado de feitiçaria. Agora, eu sou sincero, há coisas que eu preferia que fossem como no tempo do Matchday e que me afastam de coisas como o PES. Então, nomeadamente, esse verdadeiro milagre que era nós, no Matchday, podermos mudar de direção de repente e a bola continuar nos nossos pés. Abençoada seja. Pois é, porque isso no Matchday Soccer os pés dos jogadores era como se fosse metal e a bola tinha ímã. Sim. E depois andavas ali. A partir do momento em que ficava lá não saía mais. E se não me engano eram só 4 para cada lado. Para aí. Para um profissional da falta de jeito como eu, era divino. Era divino. E as pessoas dirão, o PES é mais real, é mais real. É pá, se eu quiser realidade nos jogos, não jogo. Levanto o cu do sofá e ando pelo mundo para ver realidade. Por isso, senhores que fazem os jogos sofisticados de futebol das consolas hoje em dia, vamos lá incluir uma opção bola colada aos pés, como no tempo do Matchday. E aí, eu volto a jogar à bola. Não no mundo real. E eras bom a jogar Matchday ou não? Era. Campeonatos lá da rua ou não? Sim, às vezes atirava o guarda-redes demasiado cedo. Vocês lembram-se que o guarda-redes do Matchday só tinha um método de defesa, que era mandar-se para o lado e cair como uma tábua assim. Estava lá deitadinho um bocado assim do lado. Era só isso que ele fazia. E às vezes eu atirava para o chão demasiado cedo, confesso. E eras batido sem apelo nem agravo. Sim, sem dúvida. Olha, na segunda edição da Caderneta de Cromos vamos falar de bichos da seda e grilos. Isso era uma... Qual é a coisa? Mas havia jogos de Spectrum para bichos da seda? As pessoas criavam... Quem não tinha Spectrum tinha bichos da seda. Bichos da seda na caixinha dos sapatos, eu tive isso. Exatamente. Eu mantenho hoje a opinião que tinha lá há 15 anos. Isso é parvo. É muito estúpido. Isso era porque eras um rapaz da cidade muito e não... estúpido. Bem, tu criaste bichos da seda? Eu criei bichos da seda, é verdade. E davas nomes hoje e me chamam coisas? mãe. Era o António e o Bobby. Bom, e entretanto relembro que a página Facebook da Caderneta de Cromos continua vibrante. Há pessoas a falarem do Matchday, por exemplo. Quantos fãs? Neste momento, deixa-me cá ver em quanto é que vai a contagem. 6.491. Estamos a caminho dos 6.500. Não para. Não para. Daqui a uma hora a mais, a Caderneta de Cromos com o Nuno Marco é uma oferta das clínicas Vital Dente.